E aí, pessoal, como vocês estão? Esse é o videocast do Primeiros Acordes, Escola de Música em Sumaré, São Paulo. Tem patrocínio da Sotrec e apoio logística, apoio do Instituto Avivar e realização da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Ministério Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Meu nome é Brenda Umbelino, eu sou uma mulher branca de cabelo cacheado preto, estou usando um lencinho verde de bolinhas, um macacão preto e um brinco de oncinha. E tô aqui com o Ale Ribeiro, grande músico, clarinetista, professor e fundador da Escola de Choro. Como vai, Ale? Muito bem, Brenda. Obrigado pelo convite. Eu sou Alexandre Ribeiro, sou um homem alto, cabelo castanho escuro ralinho, barba rala também, uso óculos, estou com uma camiseta preta com a imagem do Paulo Moura, calça jeans, tênis All-Star e é isso. E veio equipado com o clarinete dele, E o hein, clarinete gente? está aqui do lado. Tá aqui do lado, o clarinete mais bonito que eu já vi. Ele é marrom, né? É, de uma maneira diferente. Ou seja, vai ter palhinha no final aqui da nossa entrevista. Mas, Ale, então, me conta. Como foi seu processo de escolha de profissão? Como que você escolheu ser músico e por que você escolheu o clarinete? Olha, o podcast tem o quê? 5 horas para poder contar? Então, na verdade, a minha família é uma família tradicional de Folia de Reis, né? Que é a Folia de Reis, que é uma tradição do Brasil, né? Tem em várias regiões do Brasil. É uma festa católica, mas ao mesmo tempo entra nessa questão folclórica da cultura Que legal. popular brasileira. E meus avós meu pai tocou também. E o contato que eu tive com a música foi com meu avô me ensinando eu e meu irmão a tocar instrumento lá, depois que ele chegava do trabalho. Meu avô tocava violão, cavaquinho. Eu comecei no cavaquinho, meu irmão no violão, que era aprendendo as toadinhas, né, da Folia de Reis e alguns sambas rurais que ele cantava pra gente e tal, né, vários sambinhas assim. E ele ia passando, eram poucos acordes, com o propósito da gente tocar na folia. A folia é formada por instrumentos de cordas, né? Viola, violão, Que legal. percussões, assim, um tambor de couro, pandeiro e muitas vozes, né? Na média, normalmente são 7, 8 vozes que se abrem, cantando um pouco do caminho dos 3 reis magos, né, que conta na história, né, que eles foram ao encontro do menino Jesus quando ele nasceu. Então a história é essa. Eles foram seguindo uma estrela e a folia vai fazendo um pouco desse caminho e levando, né, a proposta religiosa é levar um pouco de esperança e fé para quem é devoto do Santo Reis. Então vai uma bandeira e todo o batalhão atrás cantando e tocando, chega nas casas, né, pede oferta para o devoto e abençoa aquela pessoa, aquela família. Então é uma tradição muito bonita. Quando eu comecei era só nas fazendas, né, no interior de São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade que chama São Simão, uma cidade linda. Quantas E horas aqui de CP? 3 horas e meia, 3 mais ou horas. menos. Próximo a Ribeirão Preto, que é uma cidade um pouco maior, né? Mas é bem mais antiga que Ribeirão Preto. Eu costumo falar que Ribeirão Preto faz parte da Grande São Simão, mas é uma cidade bem pequenininha. E ali naquela região tem muito Folia de Reis, Cajuru, que é uma cidade do lado, Santa Rita do Passa Quatro, onde nasceu Zequinha de Abreu, por exemplo, faz divisa também. Então é nessa região. E ali, nas fazendas ali de Cajuru especificamente, é onde a Folia de Reis que eu toco até hoje, inclusive, desde Olha que os 8 legal. anos. Caramba. É onde a gente sai nas fazendas. Antigamente as fazendas tinha muito, né? Dos trabalhadores moravam nas fazendas, nas colônias. Então o giro da companhia, que dura 6 dias, era tudo nas fazendas. Agora vai um pouquinho para a cidade, porque muitos dos devotos estão mais velhos, já não existem mais aquelas colônias nas fazendas, né? Então a gente passa um pouco pela cidade, mas é uma coisa muito bonita. Então eu não sou um católico ferrenho assim, tive educação católica, mas eu sou muito devoto de Santo Reis. Então eu tô de todo 1º a dia 6 de janeiro eu saio lá com o pessoal. Que É demais. bem legal. E aí esse foi meu primeiro contato com a música, porque eu tocava cavaquinho, né? E como a cidade é muito pequena, quando terminava a jornada da Folia de Reis, né, ficava lá sem tocar nada, e meu pai resolveu me matricular numa escola de música. Isso eu tinha 8 anos, eu acho. E a escola de música, como a cidade é pequena, né, como eu disse, a escola de música o dono da escola de música particular era o maestro da banda da cidade.
né? E como toda cidade, né, grande parte da cidade do interior tem as suas bandinhas, né? Bandinha de coreto, as bandas que tocam os dobrados, os machiches. Lá tinha uma banda também, que inclusive já essa banda se extinguiu, mas tinha uma banda chamava Ovidio Ciciarelli e tocava, né? Coreto, festas cívicas, inaugurava bueiro, tocava em velório, fazia de Caramba, tudo. tudo. E aí o maestro um dia me convidou, falou: "Ah, você tá vindo aí, né, com o cavaquinho, você não quer participar da banda?" E era de graça, eles emprestavam o instrumento. Aí meu pai deixou, eu falei: "Ah, eu quero." E aí eu comecei com uma requinta, que é um clarinetinho em mi bemol, menor que o clarinete normal. Caramba, então você já começou no clarinete já tocando em banda, assim. É, já Olha só, ali já no play. no play, a proposta, né? E banda é assim, né? Você faz 2 aulas e o maestro já põe você lá para tocar no canto. Não tem muita. Ah, vou te preparar, não. Ele mostrava aqui, ó, esses 2 dedos aqui é a nota Mi, ali na partitura é a nota Caramba! Mi. Sai soprando aí. É a melhor escola, né? É, a melhor escola. A rua. É, exatamente. E aí eu comecei a tocar, e é engraçado, né, que esse ambiente das bandas, principalmente nessas cidades, né, que tem a tradição dessas bandas que são menores, são mais roots, assim, né, que a proposta é tocar, né, essa música regional. Na verdade, toca um pouco de tudo, música, temas de filme, dobrados, choros. E o legal é que quando você começa a ir, você começa a conviver com outras pessoas e aí surgem amizades. Então a banda, para mim, nessa época, virou um meu lugar de encontro com os amigos. Todo mundo começa a ficar amigo. Aí meu primo começou a participar, meu irmão começou a participar. Olha que legal. E eu sempre fui muito estudioso, desde a época da escola. Era um pouco bagunceiro, mas estudioso. Então eu estudava sempre, tudo que o professor passava, o maestro passava, eu estudava e tal. E eu fui indo bem, fui melhorando. E é engraçado, né? A requinta, que é esse instrumento menor, é um instrumento muito importante em orquestra e tal. Mas para a banda, é como se fosse uma ponte para você ir para o clarineta, para clarineta. Então todo mundo quer ir para clarineta. Então eu tava lá com a requinta e falei: "Meu, quero atingir o nível de pegar uma clarineta." E aí eu peguei a bendita da clarineta, comecei a estudar. E esse maestro, né, que é o Maurílio, que é um cara muito importante, porque ele coordenava várias bandas ali do interior. Né? Ele criava projetos, ele inscrevia as bandas em projetos. Na época tinha aquele Pro Banda, que você ganhava instrumentos para montar a banda e tal. Então ele foi uma pessoa muito importante. E numa cidade do lado, que chama Santa Rosa do Viterbo, ele tinha uma banda maior. Era uma banda com mais estrutura, mais instrumentos melhores. E era bem do lado. É bem do lado, né? Coisa de 15 minutos. Nossa. Então, no interior tudo assim, pertinho. né? Pertinho. E ele propôs para mim, falou: "Ó, você quer tocar na banda de Santa Rosa? Eu te levo e te trago de carro. Olha eu venho só. aqui, ensaio a banda de São Simão, te ponho no carro, te levo lá, você ensaia e te trago aqui de volta." Isso aí eu já tinha o quê? Acho que 13, 14 anos. Aí eu falei: "Ah, eu quero." Aí entrei na banda de Santa Rosa como clarinetista lá. E a banda de Santa Rosa, por ser maior, eles tinham alguns projetos que levavam professores lá para dar umas dicas para os músicos. Que legal. Né? Porque até então era só o maestro que ensinava todo mundo. Trombone, trompete, percussão, clarinetas. Caramba! Era o mesmo cara. Tem que ser um cara bem instruído, né? Pra saber. Só que é limitado, né? Não dava para Claro. explorar muito o instrumento. Então, e aí numa dessa foi uma clarinetista, que era da Orquestra de Ribeirão, e ela foi dar uma masterclass lá para os sopros, né? Para as madeiras. E eu fiquei apaixonado. Eu falei: "Cara, bicho." Porque dela tinha outro som, né? Falou dos detalhes, da paleta do instrumento, a boquilha. Eu não sabia nada disso. Para mim era montar e sair soprando. E quando eu escutei ela tocando, eu falei: "Meu, que coisa maravilhosa." Quando assim. tem técnica é outra coisa, né? E aí ela falou muito do universo, do clarinete, o lado profissional, né? De você ser um profissional da música, que era uma coisa que eu não imaginava, não via ninguém assim, né? Não pensava dessa maneira. E ela morava em Ribeirão Preto, porque ela tocava na Orquestra de Ribeirão Preto, que na época estava em altíssima, assim. Era o maestro Roberto Minchuk, que estava lá, e ele trouxe, subiu muito a qualidade da orquestra, trouxe muitos músicos de fora e tal, e ela estava em alta, era tipo a princesa dos olhos do interior de São Paulo. E aí, essa clarinetista chama Krista Helfenberger, ela é de, não lembro não, Costa Rica. E aí,
né, eu falei, eu quero ir lá, você dá aula particular, eu dava aula particular, só que a minha família sempre foi muito humilde. Sim. Então, a gente não tinha condição. Eu, desde os 7 anos, trabalhava... A gente tem uma chácara, trabalhava na chácara, vendia verdura. Então, fui verdureiro durante muitos anos. Então, o material escolar, minhas roupas, eu já comprava desde os 8 vendendo verdura. E aí, quando pintou essa oportunidade, eu falei, cara, como é que eu faço, né, para ir? E aí, com 15 anos já, falei, putz, né, não sei o que dá para fazer. Aí eu me investi mais na verdura, eu e meu irmão, a gente vendia mais. O dinheiro que ficava pra gente eu juntava e meu pai ajudava um pouco para eu ir fazer aula com ela. Que bacana. Foi muito E legal. legal que você teve apoio dos seus pais, então. Teve sempre. Meu pai e minha mãe, sempre, meus avós também, sempre me apoiaram, assim. Eu queria ser padre no começo, porque minha avó, né, por causa da Folia de Reis, todo mundo muito religioso. Eu falei, não, eu quero ser padre. Aí não rolou, eu quis jogar futebol. Meu pai falou, não, vai, te dou uma chuteira, vai jogar futebol. Olha que legal. Joguei futebol, era péssimo. Tipo, joguei no time da cidade, que perdeu do time de Ribeirão Preto lá por quase 11-0. Meu Deus. Aí eu falei, eu acho que mas não é um futebolista ruim, mas pô, era um clarinetista aí que ninguém tinha descoberto ainda, muito bom. Aí, graças a Deus, chegou o clarinete na minha vida e, enfim, aí eu comecei a fazer aulas com ela, com a Crista, e aí, como eu já estava chegando aos 16, já estava mirando um pouco o vestibular, né? Eu sempre fui aluno de escola pública, então eu estava estudando meio que sozinho, com o apoio de alguns professores que me ajudavam ali. Desde os 16, sei lá, primeiro colegial, segundo colegial, eu comecei a direcionar para uma faculdade, para passar no vestibular. E essa professora, eu falo muito dela porque ela foi, assim, divisora de águas, porque quando eu comecei a fazer aula com ela, aí tive um problema financeiro na família, meu pai saiu do emprego, teve outro emprego, a história é muito grande. Meu pai é um cozinheiro de mão cheia, então ele montou um restaurante, aí eu comecei a trabalhar no restaurante como garçom, aí ajudava bastante a pagar as aulas particulares, o restaurante faliu. Nossa. E eu e meu irmão tivemos que segurar as pontas da casa por um tempo, porque meu pai entrou em depressão, claro. a questão financeira ficou muito difícil. E eu já estava quase para fazer o vestibular, né? E aí eu falei para a professora, eu falei, eu acho que, não vai dar, tipo, não vou conseguir pagar a aula mais, porque vou ter que direcionar para outro lugar o dinheiro. E ela falou, você quer ir para a faculdade mesmo? Eu falei, eu quero prestar, que aqui era, no caso, eu estava mirando muito na Unesp e na USP, que era onde tinha legal. 2 clarinetistas que eu queria muito fazer aula. Ela falou, então eu te dou aula de graça. Que bacana. Ela falou, eu tinha 1 ano, né, para fazer aula, para prestar. Ela falou, então você vem, arranja dinheiro para passagem e quando você tiver grana, um dia você me paga. E aí ela virou uma mãezona, assim, para mim, porque eu chegava lá de manhã, almoçava na casa dela, ela me dava aula de inglês pro vestibular, para ajudar no vestibular, legal. De história da música, de história geral, dava aula de matemática. Nossa, além da aula de música, ela te deu um cursinho, Um cursinho, então. Exatamente. Olha que legal. E dava exercício, ficava no meu pé, fazia eu tocar, fazia eu apresentar para outras pessoas. Então ela foi, assim, especialíssima, assim. E aí eu passei. Que bacana. Você foi pra Unesp ou pra USP? Fui pra Unesp. Que bacana. Na USP eu fiquei, sei lá, quase deu, mas aí eu queria mesmo a Unesp porque eu era sou apaixonado por um clarinetista que é o Sérgio Burgani, que hoje a gente é muito amigo, que é o cara que faz os meus clarinetes. Então, fiquei muito feliz. E aí, chegando aqui em São Paulo, né, então eu já estava posto. Falei, eu vou ser músico, vou estudar. E aí também já estava consolidado como clarinetista. Como clarinetista. Foi um baque muito grande trocar assim do interior para São Paulo, assim, na cidade? Foi muito grande. Foi uma história, essa também é uma outra história grande, porque assim, quando eu passei no vestibular, né, ao mesmo tempo, 3 outros amigos passaram na ULM, que é a atual EMESP. EMESP, né? onde a gente se conheceu. Exatamente, onde eu estudo e onde o Alê dá aula. Exatamente. E aí eles tinham passado na EMESP, na ULM, que naquela época o nome ULM tinham, ainda tem, né? A EMESP tem um nome muito forte, mas naquela época era, apesar de não ter o diploma de uma universidade, era muito de nível universitário, de alto nível. Quem falava que era formado na ULM, você entrava em qualquer escola para dar aula, todo mundo te chamava para tocar, porque ainda mas naquela época era muito famosa, muito conceituada a escola. Então, esses amigos passaram, eles falaram, a gente quer estudar lá. Eu falei, eu também passei no vestibular.
E um desses amigos era com quem, além da, né, o que me ajudou também, depois do restaurante do meu pai, que fechou e tal, eu comecei a dar aula na banda. Nessa banda que eu tava ali, que eu comecei a tocar. E ao mesmo tempo eu tocava em barzinhos, percussão, Olha só. acompanhando um violonista cantando, que hoje o violonista mora aqui em São Paulo e é baterista. O Que Douglas irônico, né? Andrade, toca na família Mancini, é músico lá da família Mancini. E eu fui pro clarinete. Então a gente segurava a onda lá, tocando nas baladas, nos barzinhos. Com aquela grana a gente vinha estudar em São Paulo. Só que era só esse dinheiro que a gente tinha. A gente não, né, infelizmente meus pais não teve condição financeira de ajudar, né? Apoiou muito, incentivou muito o tempo inteiro, mas não rolou muito na questão de grana. Então a gente fazia esse corre. Viajava 300 quilômetros para tocar lá nos bares e dar aula na banda sexta, sábado, domingo. E voltar. Ia para São Paulo, ficava aqui na faculdade estudando até segunda a sexta. E a gente morava numa favelinha, atrás do Autódromo de Interlagos, que agora Nossa, longe? agora melhorou muito. Mas a Unesp era lá no Ipiranga. Então eu atravessava a cidade e foi uma vida assim, você perguntou, né, do impacto. Foi uma mudança muito grande, assim. Imagina, você falou assim que era 15 minutos uma banda da outra e do nada você teve que estar atravessando São Paulo para poder estudar, né? Exatamente. Realmente. E aí tudo aqui era diferente, né? Eu não tive aquela adolescência, né? Então, sei lá, dos 12, 13 anos eu já estava trabalhando, então não teve aquela... Então você chega aqui e fala, nossa, bicha, faculdade, festa de faculdade, a galera de faculdade é outro assunto, é outra forma de falar, é outra forma de se vestir. Eu sempre me orgulho, né, de ser caipira, né? Aí chegava aqui, você, né, preciso achar um caipira também para eu tentar entrar no ambiente da E galera. a música caipira também é distinta, Também, né? Da que tem aqui Da que em tem aqui, São Paulo. Inclusive tem um episódio engraçado. Quando eu fiz o vestibular da USP, eu fiz a prova de leitura à primeira vista, né? E aí um professor lá, muito famoso, bravo pra caramba, que ainda é professor lá, eu toquei lá umas 4, 5 leituras e ele falou assim, você reconhece alguma dessas coisas que você tocou, né? Eu falei, putz, não reconheço. Devia ser coisas muito conhecidas, tá? Muito. Aí ele ficou super espantado. Como assim você não conhece? Eu falei, putz, maestro, eu não sei se porque eu tô nervoso, eu não reconheço nada. Ele falou, cara, o que você ouve lá no interior? Música caipira? Eu falei, É o que Eu tem, falei, o que ouço tem e que é a toco. nossa cultura. É o que eu ouço. Inclusive, tem uma prática lá na EMESP, que é onde Tem. eu falei da aula, de música caipira, né? Com o João Paulo Amaral, né? Muito legal. Enfim, aí eu cheguei aqui, como a gente estava, né, vivia uma situação financeira muito, muito ruim, assim, mas ao mesmo tempo, com 18 anos, né, era tudo era legal. Você fala, cara, que massa, né? A gente passa fome, mas é da hora, Não, né? e tem Então, aquele período de lua de mel da universidade. Tipo, você se preparou tanto, né? você Então. fica ali num romance, né? Nossa, que legal, Que né? lindo. E realmente era muito lindo. Eu fui aprendendo muita coisa, além da questão da universidade, das pessoas. São Paulo, né? Que São Paulo, para quem quer começar a vida, para quem quer estudar, é maravilhosa. É né? muito bom. Inclusive, tipo, uma coisa que eu tenho intenção de mostrar nessa série de podcasts é como São Paulo proporciona o ensino de música gratuito, né? O Primeiros Acordes é um projeto de música gratuita, voltado para música instrumental. Tem outras escolas, como o Auditório Ibirapuera, o Instituto Bacarelli, o Projeto Guri, né? E também tem a Escola de Choro, que o Ale fundou, e daqui a pouco a gente vai passar para esse tópico. Então, é muito bacana isso, né? São Paulo é um polo cultural muito grande e tem uma acessibilidade muito bacana também para pessoas que não têm tanta renda, mas que desejam aprender música, né? É isso, porque música é para todo mundo, né? Exatamente. E aí foi essa sensação. Então, quando eu cheguei aqui, era tudo, né? Nossa, as primeiras vezes, quando eu vim sozinho, sem grana, eu sentava numa escadaria e chorava. Nossa. Cara, bicho, que difícil, tipo, né? E é meio apelativo, mas dava fome, você fala, cara, eu não posso comer, né? Eu não posso fazer as 3 refeições. Né? E eu tava na faculdade, eu falei, cara, bicho, como é que vai ser? E o começo ainda foi muito complexo, porque os amigos da ULM não vieram para cá, não tinham vindo para cá ainda, eu não tinha onde ficar, eu tive uma amiga lá de São Caetano, falou, fica na minha casa, era muito querida lá, amiga prima, então a gente se conhecia do interior, fica na minha casa, então eu ficava em São Caetano, e ela me ajudava em tudo, passagem, não sei o que e tal. Eu fiquei uns 2 meses lá, quando esses amigos vieram para o ULM, foi quando a gente achou uma casinha, fomos morar juntos e tal, e aí foi assim, foi um alento, porque eles estavam aqui,
Então, todo dia a gente se via, todo dia a gente chorava junto, né? A saudade. Você tinha uma rede de apoio, né? Porque sua rede de apoio tinha ficado lá, né? Exatamente. Então, tinha aquela coisa, a gente, pô, estamos aqui, tá tudo certo, né? Vamos se ajudar. E eles tocavam música popular. Então, eu ficava fazendo aula de música... porque a Unesp é erudita, né? Erudita, total. Né? Que foi maravilhoso, porque fui desenvolvendo muita técnica e tal, só que eu estava em convívio com eles ali. Então, em casa, eles ouviam jazz, ouviam então, música melhor dos brasileira. dois mundos. Olha que legal, bacana. E aí tem uma história muito interessante que conecta muita coisa na minha vida, assim, que era esses caras que moravam comigo, era um trompetista, um trombonista e um baterista. Como eles estavam na OLM, eles chegavam em casa, porra, bicho, não sei o quê, fiquei sabendo desse disco da Elis Regina, pô, tô curtindo esse disco do Djavan, que tô fazendo aula, não sei o quê. E aí eles faziam aula com os músicos que estavam no disco. Então o Nenê Batera tocava com... Que ainda dá aula lá, Que ainda dá aula né? lá, tocava com a Elis Regina. O Suzão Machado tocava com Que o também Djavan. dá aula lá ainda. Marcos Teixeira tocava com a Gal Costa, Que tá lá. também dá aula lá ainda. E aí eles ouviam a gente, sei lá, no final de semana, comprava uma cerveja que custava R$1,30. Nossa. E panceta, que é o panceta de porco, fazia um churrasquinho no nosso modo ali, ouvindo esse som, falando, cara, bicho... E aí os caras comentando do professor, que é o cara que tava no disco, eu falei, meu, que maluco. É muito bacana isso, Muito porque bacana. é muito doido esse período da música. Tipo, você sabia que canto popular em universidade existe, tipo, há 25 anos, 30 Olha só anos? que doido. Porque as pessoas criaram canto popular ali na década de 60, Olha né? que Depois doido. da era do rádio, que teve acesso ao microfone, Sim. que teve essa coisa de poder cantar mais baixinho, que é o canto que a gente conhece como MPB, né? MPB. Então, Sim. tipo, não tinha. Então, essas pessoas, de fato, estavam criando o gênero, né? Então, as pessoas que você exatamente. mencionou, Cisão, o Marcos Teixeira, essa galera foi criando a música criando a brasileira música mesmo. brasileira. É muito doido, né? Colocaram na escola, né? Uhum. Começaram a ensinar, né, essa música. Então, Sim. e aí o que acontecia? Eu ia para a Unesp, fazia aula, eu via, né, tive um pouco de contato com a música popular, assim. Essa professora lá do interior me mostrou alguns discos de clarinetistas, eu fiquei apaixonado. Paulo Moura foi um deles. E aí, quando eles começaram antes de mim, a tocar aqui em São Paulo. Então, eu ia dar canja nos botecos, ali na Vila Madalena, tinha muito bar de jazz, bar de música brasileira. Hoje tem um pouco menos, mas lá tinha muito. E era o centro mesmo dessa... Lá e no Bexiga. No Bexiga também tinha bastante coisa legal. Bexiga é um Tinha centro. tinha o Café Society, que era lá. Tinha vários bares muito legais. E aí, esses amigos iam lá. Eu falei, cara, eu vou também ver os caras, né, bicho? Só que a gente não tinha grana. Então, eu ia e ficava na vila... Ia para a faculdade. Eu ia para o LM da faculdade. Porque eu ficava sentadinho naqueles banquinhos na entrada lá, só vendo os professores passarem. O Nenê, bicho, que toca com a batera, com a Elis, batera passando ali. Pô, o Cisão. Eu levava disco pros caras assinar. E como você se sente agora dando Então, aula no mesmo lugar que eles, então, eu né? falei isso na minha prova lá para entrar. Eu falei, cara, é um sonho dar aula aqui, porque esse lugar para mim era onde eu via as pessoas que eu escutava, né? Era mágico mesmo, mágico. Você fala, cara, eu não acredito que eu tô aqui. Né? Eu sou músico e vendo os caras que eu escuto no disco que eu, sei lá. Sim. E deixa eu te perguntar, eu sei que, bom, você fundou a escola de choro, você é um grande chorão, nas nossas aulas de harmonia ele fala pra gente analisar músicas de choro, e o choro é um gênero bem específico, com uma formação bem específica. Sim. Como que você entrou nesse mundo, como você começou a gostar de choro, quem que você ouviu primeiro? Sim, então, aí tá bem nesse ponto. Ah, legal, então linkamos. Já linkou naturalmente, porque daí eu comecei a ir na Vila Madalena, ver os caras tocarem, né? E aí eles tocavam, só que assim, eu tava estudando, eu cheguei a estudar bastante jazz, porque fui na onda deles, né? A música brasileira e tal. Mas eu não tocava ainda, porque a galera que eu andava, eles tinham um altíssimo nível, assim, tocavam muito, os caras já tinham, né? Já sabia muito do assunto. Eu ia lá, às vezes dava uma canjinha ou outra e tal. E como eu ia pra Vila Madalena, tinha um bilhete. Né, um bilhete para ir embora. Então, era um que ia para a faculdade de manhã, ficava o dia inteiro em São Paulo ali, ia para Vila Madalena, às vezes a pé, da Luz até a Vila Madalena a pé, instrumentinho nas costas. Nossa, panturrilha, né, a perna e forte. guardava o bilhete para voltar para o Jardim Selma. E aí, chegava 8, 9 da noite, a galera do Jazz já parava o som, não tinha muito. Tinha um outro bar que tinha jazz, o Tetas Bar, que é ali na Cardeal, que agora não tem mais, era muito tradicional e ficava até um pouquinho mais tarde. E que sobrava
Ó do Borogodó. Que é onde ele toca Que é onde hoje. eu toco até Bastante. Um bar que chamava Caretas, Bar do Sidão, que tinha, e outro que chamava Feitiço de Áquila. Esses ficavam até um pouco mais tarde e rolava muito samba e choro. Então um dia eu tava lá, os caras foram embora, terminou, eu falei, e eu tinha que esperar o ônibus até 5 da manhã para ir embora para casa. Caraca. Que era na hora que virava o dia, e ali no Largo Então da você Batata. tinha aula de manhã na faculdade e aula à noite com a A galera. música brasileira. É. E aí eu fui, que daí é bem pontual, eu fui num bar que chamava Caretas, que tinha um clarinetista que tocava lá, André Parisi, o nome dele. Eu nem sei por onde anda, faz muito tempo. Eu acho que ele foi mais para a área da pedagogia. E aí um dia a gente foi junto, sentamos lá, aí eu falei, pô, eu toco uns 2, 3 chorinhos, né? Vou dar. Aí ele já tocava com essa galera, me apresentou e tal. E aí me chamaram para dar uma canja, eu toquei uma música, sei o quê, eu falei, E tinha uma coisa que foi muito importante, era você ficar convivendo com a pessoa, não era só tocar e ir embora. Então a gente ficava lá, e aí rolava sempre o lanchinho dos músicos, então, barriga vazia, eu ficava ali, beliscava um franguinho, né? Esperto. A gente tinha essa regra em casa, olha que loucura, né? Quem fosse sair para tocar, não comia em casa. Olha comia só. fora. É muito louco, né? Racionamento de comida. E aí, aí teve um dia que eu sentei lá, não sei, comecei a conversar, tava todo mundo, eu já tinha ido umas 2 vezes, e aí eu conheci a Roberta Valente, que hoje é minha companheira, pandeirista, pesquisadora, maravilhosa. Que demais. E aí, nessa fase, eu também tocava na banda jovem do estado, já estava tocando lá de terceiro clarinete, que daí eu virei o patrão da casa, porque eu ganhava uma bolsa de R$200 por mês. 200 naquela época? Na época era R$200 Meu Deus, R$200. E eu pagava as contas do mês, do mercado, pra galera, com essa bolsa aí. Hoje em dia a banda jovem o valor é de 1.200, né? Mas também mudou muito, desvalorizou, né? Mas era engraçado, eu lembro certinho, até hoje. E aí, aliás, a Roberta foi fazer uma participação na banda com o grupo do Isaías, aí Seus Chorões, que é um grupo de choro muito famoso. E aí ela que falou, aparece num bar lá na Vila Madalena, chama Caretas, a gente tá tocando choro lá. E eu fui, e aí conversando com ela, ela deu a dica da minha vida, que ela falou, casa comigo, não, brincadeira. Essa veio depois. Essa veio depois. Ela falou, você tem que fazer um intensivão de boteco. Você tem que vir aqui, você chega aqui 5 da tarde, vai em todos os botecos. Você não precisa tocar em todos, mas vai em todos. Um você toca, o outro você conhece, o outro você aprende música. Você acha que isso nos dias de hoje ainda se aplica? Acho que se aplica. Olha, legal. Eu acho. Pro choro especificamente ou pra qualquer? Para qualquer som. Nossa. Eu acho que a gente precisa estar muito em contato com as pessoas e com a música. Porque assim, quem não é visto não é lembrado, né? Então, se você quer entrar no meio, se você quer tocar, você tem que mostrar que você tá ali. Não adianta você tocar pra caramba e ficar em casa ou dentro do quarto, né? Então, chega uma hora que você tem que sair. Então fica aí a dica pessoal. Pessoal que é dos primeiros acordes. Tem esse bom de boteco. Você... Se você for maior de idade. E não precisa ser exatamente o boteco, né? Mas ir ver os sons, né? Hoje em dia tá muito fácil. Hoje em dia a galera toca na praça, o Sesc tem som de graça, tem muito Sesc rolando, tem muitos projetos. Muita casa de cultura fazendo muita música boa. Muita roda de choro acontecendo. Inclusive rolou o Festival da Escola de Choro, 100% gratuito, com aulas e shows lá na Vila Itororó. Intensos na Vila Itororó. Foi o quê? Semana passada? Foi semana passada. Semana passada, pessoal. Então é isso. Então, tem muita coisa acontecendo, né? Olha, falamos junto. Nós temos o advento da internet, então você dá um Google, você acha um monte de lugar para você assistir sem ter que pagar um centavo para entrar. Mas naquela época também, quando a gente ia da canja, né, a gente acabava também que não gastava, não pagava. Mas aí eu comecei a ir de segunda a segunda em todos os lugares da canja. Ouviu ela mesmo. Ouvi e ia. Então era a hora do Borogodó. Porque tinha uma coisa assim, né? Tinha uns bares, o Feitiço de Áquila parava às 8. Então eu chegava lá umas 6, via a galera tocando. Às 8h30, 9h começava o Bar do Sidão. Ia pro Bar do Sidão, que era do lado, ficava até 2. Acabava o Bar do Sidão e ia pro Borogodó, que ficava até 4. Caraca. Ficava um pouquinho, 5 eu pegava o ônibus pra ir embora. Eu não aguento isso, gente. Juro. É um guerreiro era esse quase todo dia. Quase todo dia? Você dormia quando? Dormia às vezes no domingo, sábado. Uma vez por semana. Que eu não tinha aula na faculdade. Juro por Deus. E aí, o que acontece? Naturalmente, né, que as pessoas começam a te conhecer. E tem uma coisa muito interessante, especial no choro. O choro tem essa tradição da maioria dos músicos serem mais velhos, né? Os mestres ainda, né? Estão ali tocando as rodas de choro. E eles estão cansados de ver pessoas chegando, quer tocar e depois não aparece mais. Né? Então eu comecei a conviver com alguns chorões
que eram meio bravos, assim, né? Eu já percebi isso em algumas rodas de choro. Então, tem um ritual para você entrar, porque, né, o cara tá lá, ele vai, né, isso um deles falou, cara, chega tanta gente aqui, que o cara chega, toca, ele quer aparecer e some, nunca mais volta. Então, a gente tem que ver se o cara quer mesmo estar aqui, né? E né, o que provava para eles que a gente queria estar lá é ir lá. Então, eles às vezes ficavam bravos, você errava a música, ele dava bronca. Às vezes você tocava 3 vezes que você ia lá, você tocava as mesmas músicas, ele fala, meu, pelo amor de Deus, né? Aprende mais uma, né? Pô, já tá na hora de aprender mais uma. Toca essas canseiras aí que você sabe e vai embora. Então tinha esse... E aí tinha gente que se irritava, falava, nossa, a galera é muito grossa. Só que a gente que queria mesmo, a gente voltava na outra semana e falava, ó, voltei com mais uma. Né? Eu tenho uma história engraçada, que tem um chorão. Eu não tive aula de música popular. Então, eu fui aprendendo. Então, você tinha perguntado, né? Conectando toda a história, o meu ingresso no choro foi esse. Ouvindo a galera, participando, então aprendi um pouco das músicas, mas eu tive uns momentos, por exemplo, tem um clarinetista que chama Stanley Carvalho, né, ele é da Guarda Municipal, eu acho, mas é um dos maiores chorões do país, assim, porque ele ama mesmo o choro. Ele não toca o choro porque ele precisa trabalhar com o choro, não. Ele faz shows, gravou discos e tal, mas ele toca porque ele gosta muito. Então ele sabe choro, ele sabe as primeiras gravações, ele sabe quem tocou cada gravação. E não é que ele sabe 100 choros, ele sabe, tipo assim, 500 choros. Muito, muito, muito mesmo. E aí, ele é um cara que eu ia ver muito, que era que tocava também com a Roberta. E aí, uma vez eu fui lá, dei uma canja nas mesmas músicas. 3 dias seguidos, mesma música. Aí um dia, o Zé Barbeiro, do violão 7 cordas, né, que é esse que dava as broncas na gente e tal, que tocava com ele. Era ele, a Roberta do pandeiro, e o Stanley, a Roberta do pandeiro e o Zé Barbeiro. Aí um dia eu falei, vou levar uma música nova. Aí cheguei lá, toquei. E a tradição do choro nas rodas é tocar de cor, claro, né? Sem ler partituras. Não dá nem tempo, né, de ler partitura. Se você já foi numa roda de choro, você sabe. Se não foi, vá. Vá. Mas é isso, é uma atrás da outra, sem tempo. E, tipo assim, parece que é uma sinestesia, não sei, uma telepatia, né? É muito... Tipo, as pessoas, elas sentem que parece vão ser tá essa. todo mundo ensaiado. E aí né? vai, É uma energia muito gostosa, assim, né? Esse ambiente da roda. E aí, um dia eu toquei essa música nova, aí o Stanley chegou assim, pô, Lê, de onde você tirou essa música, né? E como era um músico de formação erudita, eu falei, dessa partitura aqui e tal. Aí ele pegou, rasgou a partitura, assim. Gente, amassou e rasgou. chocada. Falou, tá tudo errado isso aí que você tá tocando, cara. Aí me deu aquela... Falei, pô, bicho, que rasgou minha deprê. partitura. Aí ele falou, assim, bateu nas minhas costas, falou, vem semana que vem aqui que eu vou trazer um negócio pra você. E aí ele trouxe, na outra semana, 2 fitinhas cassete, gravadas dos 2 lados, com, tipo, 200 choros. Ele falou, qualquer coisa que você tirar daqui vai estar certo. E aí eu comecei... Eu tenho até hoje as 2 fitinhas. Olha, que legal. Comecei Então eu falo que ele foi meu professor. Porque eu ia lá, tirava e mostrava pra ele. Tocava com ele, né, as músicas. Então foi a pessoa que me acompanhou ali. E aí, a partir desse momento, quando você tá ali, a galera sabe que você toca. E tem uma coisa muito interessante para quem vai na roda de choro, inclusive, é você ter paciência. Né? Você não precisa ir tocar no primeiro dia, não precisa tocar no segundo. Então, vai chegando, porque às vezes você está numa roda de choro que as pessoas só estão tocando choros desconhecidos, que foi esse caso aí do Stanley, por exemplo. Então, eles ficavam ali 2, 3 horas tocando um choro que eu nunca tinha escutado na vida. Mas aí é bom, porque você bom. Começa a escutar, né? Só que se eu quero participar, eu chego lá, que choro você quer tocar? Aí eu vou tocar um choro muito comum, eles ficam meio, a gente tá em outro clima, tá rolando outro som. Então, você acaba estragando aquele prazer que eles estão tendo ali. Então, a gente sempre tem que ter essa paciência. Começaram a tocar uns choros que eu conheço, acho que é a minha hora. Aí sim, você chega, conversa, pede, não é um problema. Posso dar uma canja? Fala, né? Não precisa ser na hora da roda. Você chega antes, olha, eu sou clarinetista, posso dar uma canja, estou querendo aprender choro e tal. Então, eles te recebem com todo o coração. Que bacana. Quando você tá ali de coração também, para aprender aquela música, né? Muito legal. E comigo foi assim. E aí eu comecei a tocar, como eu disse no começo, né, aqui do nosso bate-papo, eu gostava muito de estudar. Então, eu fui tirando músicas, e o Zé Barbeiro, que é um cara que eu convivi muito nessa fase, ele é um compositor maravilhoso, de um choro contemporâneo, né? Harmonias muito... especiais, elaboradas, ritmos malucos, uma música virtuosística. Quem quiser conhecer, né, Zé Barbeiro, violão 7 cordas, tem 4, 5 discos gravados com composições lindas.
e do universo muito contemporâneo. Ele tem aí seus quase, acho que 70 anos. Olha, que legal. E é um cara que está na atividade, compondo. E aí, ele às vezes tocava uma outra música lá com alguém. E eu comecei a ficar de olho e falei, pô, José, posso pegar essa parte? Tu pode tirar uma música sua aí? Porque eu adorava o desafio. E aí ele viu que eu lia. Ele falou, cara, que legal que você lê, vou trazer uma música pra você. Aí ele começou a levar músicas. Ai, que legal. Então a minha canja era criou ler. uma amizade. A minha canja lá, em vez de eu tocar os choros tradicionais, era tocar as músicas do Zé Barbeiro. Que legal. E aí você entra no meio. E daí que acontece? Ele foi fazer uma gravação. Pô, Ale, participa de uma música lá, você que tá aí com a gente. Você vira amigo, você entra naquele meio. Estando ali, você conhece outras pessoas. Pô, o Stanley não pode. Pô, chama o Ale que tá vindo aí toda semana. Legal. Aí Olha você só. participa. E Ale, como que você sentiu, então, a necessidade, puxando agora para os tempos de agora, Sim. A necessidade de fundar essa escola de choro, de difundir esse ensinamento do choro através de uma escola, que é uma coisa bem inovadora, né? Porque, como você bem disse, o choro é ensinado nas rodas, né? Exatamente. Culturalmente, né? Então, é uma coisa super bacana e inovadora. Exatamente. E aí, me conta um pouquinho. Então, aí virou, né? A gente criou, tem uma turma, né? De amigos, né? Eu, como não tinha amigos de infância aqui, essa galera do choro com quem eu convivia, às vezes, galera que estava aprendendo também, amigos queridos, a gente foi virando uma turma mesmo, né? Que era minha família aqui, né? E a gente tivemos um período muito intenso de tocar, de produção, de montar projetos e inventar coisas. Fomos ficando, né? Fomos nos profissionalizando nesse assunto, nos apaixonando e fazendo cada vez coisas mais bacanas, né? Pra gente e coisas novas, criando coisas novas. Até que chegou um ponto que na escola de choro eu não fui o criador, né? Porque o Jean Correia, que é o violonista de 7 cordas. Grande Jean, deu aula lá no auditório de violão. O Henrique Menezes, que é um flautista. Quem mais? Era o Rafael Toledo, do pandeiro, e o Henrique Araújo. Uma galera da pesada, gente. Da pesada. Eles, né, a gente tocava junto, aí a gente sempre falava, né, podia ensinar choro pra galera, né, passar pra galera, porque tava assim, hoje tem um movimento muito grande de choro em São Paulo, tá rolando realmente uma coisa muito especial. Isso foi o quê? Há uns 5, 6 anos atrás, que surgiu essa ideia deles. E aí, como eles estavam nessa fase, né, eu estava fazendo já outros projetos com outras pessoas, comecei a tocar com o Ferragutti, toquei um tempo com a Tulipa Ruiz, então fui indo para outros caminhos também, fiz o meu próprio som, e eles acho que eles estavam tocando, eu não lembro, assim, mas tocavam juntos. E eles foram para a praça da Sabesp, chamaram os amigos, alunos, e falaram, a gente vai dar aula aqui toda segunda-feira. Então, quem quiser colar, vai ter o Rafa dando aula de pandeiro, eu vou estar dando aula de violão, o Jean vai estar dando de violão, flauta e cavaquinho. E aí foram divulgando, a Sabesp aceitou lá, compraram uns banquinhos e começaram... então foi uma coisa meio natural. Natural. Assim. Foram para uns cantos, aí todo final de semana juntava naquele coretinho que tem lá na Praça da Sabesp, ali perto da antiga MTV, ali, na Padaria Real ali que tem. Perdizes, né? Perdizes? É Perdizes, eu acho, ali. E começaram a fazer um movimento. Eu acho que uns 6 meses depois, eles me chamaram. Falei, estamos fazendo esse top lá com a gente. Falei, pô, topo. E aí eu entrei com essa turma. Então foi tipo cofundação. Cofundação, a fundação de todo mundo. Assim. Exatamente. Mais legal ainda, né? Uma fundação coletiva. E aí ali começou a acontecer. Foi 1 ano, mais ou menos, ou 2 anos, esse período de encontros ali na praça. Só que sempre que chegava no final do ano, chovia. Né? Aí o que acontece? Não dava para ter aula. Claro. Né? A gente marcava lá com os alunos, não sei o quê. Pô, segunda-feira começava a chover, liga para todo mundo. Galera, cancela, não vai rolar. Só que o movimento estava grande. Era muito bonito, porque a gente terminava as aulas, a gente ia embora, ia comer, não sei o quê, e ficavam os alunos ali tocando. Então o cara da flauta juntava com o cara do pandeiro, vinha o cara do violão, outro do clarinete, cavaco, eles começavam a tocar. E nesse movimento surgiu uns 3 grupos de choro só ali. Olha só. Que hoje gravou disco já estão em atividade, fazendo coisas. Sem nenhuma pretensão, né? Eles foram juntando e tal, virou um grupo e já estão trabalhando. E aí uma grande pessoa, né? Um grande músico, produtor também, que é o Gugu Streuter, né? Que é um cara que tinha aquele Heartbreaks, que era um grupo muito famoso de música cubana, música latina e tal. Tem ainda até hoje. Ele tinha um imóvel, né, na Vila Madalena e ele acompanhava um pouco do nosso trabalho. Um dia ele ligou, falou, cara, como é que vocês fazem lá quando chove?
A gente Olha, falou, ele cara, pensou. a gente falou, a gente não faz. Quando não chove, não tem. Olha, que lindo. Ele falou, eu vou arrumar um espaço para vocês aqui na Vila Madalena, se vocês toparem. E aí ele arrumou, né, através de uma outra parceira também, que resolveram as questões de aluguel, não sei o quê. Ele falou, ó, a gente consegue pagar o aluguel, e aí as outras contas, se vocês derem conta, vocês entram na casa e fica lá. E a gente falou, meu, então fechou, bicho, vamos embora. Então a gente ficou, entramos lá, reformamos a casa, os alunos foram, pintamos, todo mundo junto. Que legal! Aluno chegou doando tinta, doou pincel, comprava almoço pra gente, e ficou ali uns 2, 3 meses reformando a escola, que é hoje na Belmiro Braga, 164, que é a sede da Escola de Choro de São Paulo. Nossa, a história é muito linda, eu não fazia maravilhosa, ideia. Maravilhosa. Eu conheci quando já estava pronto o projeto, Sim. né? Quando já tinha... E aí tudo... começou a acontecer, e aí nós ficamos uns 2 anos, que daí assim, aí ficamos em 6 professores na época, né, clarinete, o Vitor, não, nem tinha o Vitor, clarinete, flauta, cavaquinho, violão, pandeiro, não, e tinha o Vitor, sim, o Vitor do bandolim, e bandolim. A gente entrou lá, e durante esses 2 anos nós pagávamos as contas, dividíamos, né, que era IPTU, água, luz, alguém para limpar, alguma reforminha e tal, e abrir uma escola para os alunos. Então nós fizemos, né, a gente se organizou, ainda era meio o esquema da praça, né, vai chegando aí galera, só que a gente acabou organizando, vamos abrir inscrição, né, e quando a gente fez essa inscrição, quando eles fizeram a inscrição na praça, para quem queria participar da praça, achando que ia, né, quando teve a primeira divulgação, vamos estar ali na praça da Sabesp e tal, achando que ia ter lá 10, 15 alunos para cada... Tiveram 800 inscritos. 800, meu Deus do céu. Sucesso total. Sucesso total. Aí fizemos o processo seletivo. Quando a gente foi para a escola, teve a necessidade de organizar, porque a gente tinha um espaço para, vamos ocupar semanalmente, a semana toda, que antes era só na segunda. Então dividimos, clarinete tal dia, bandolim, pandeiro tal dia e tal. Ainda sobrava horários, né? Porque falou, ainda, temos esse espaço. E aí, quando nós fizemos lá, as inscrições foram aumentando. 1.000, 1.200 inscrições para participar. E rola a roda de choro lá mesmo? Isso, então. Aí, quando começou as aulas, a gente falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí, fomos recebendo ajuda de amigos. Um mexeu na acústica, outro mexeu na estrutura, outro doou lousa, outro doou equipamento de som. E aí, nós falamos, então vamos fazer uma roda de choro. Né? E isso, a roda, eu acho que existe já há uns 3 anos. Que é uma roda que acontece toda quinta-feira, vai começar agora a partir da segunda quinzena de março. Gratuita também, lá na escola, quinta-feira às 7 da noite. Que legal. Que é só chegar com o instrumento, sentar lá e tocar. Aberta para todo mundo, para iniciante, para avançado, para quem quer só escutar. E é muito legal a gente falar de choro. O Primeiros Acordes é uma escola de música instrumental. Legal. E aí o choro é uma vertente da música instrumental muito bacana, sim, né? Então é legal de mostrar uma possibilidade, né? Exatamente. Diferente da música instrumental. Exatamente. Enfim, então a escola funciona, tem um show uma vez por mês na escola, a gente sempre leva shows para lá. Normalmente é tudo gratuito, né? Então a gente não ganha nada já 4, 5 anos, que a gente faz meio pelo prazer de ter uma escola. Agora a escola se institucionalizou, então nós temos um CNPJ, viramos uma organização, né, pessoa jurídica, e conseguimos, e aí começou a crescer, né, a escola começou a crescer. Então nós estamos agora desenvolvendo um plano pedagógico da escola. Que bacana. O Henrique Menezes, foi para a área de projetos, então nós temos uma pessoa agora que só cuida de projetos. O Rafa Toledo, que é o presidente, cuida da organização, o Vitor do Bandolim cuida da parte financeira. Então, a gente criou demandas, porque realmente precisa, né? Criamos um financiamento coletivo, que é só entrar lá no Instagram da Escola de Choro de São Paulo, que tem lá o QR Code, que é para pagar, né, a faxineira, pagar a conta. E a gente está conseguindo... A gente não ganha salário ainda, mas a gente consegue pagar. Que bacana, não precisa sair mais do bolso. Nossa, que bacana. Ale, a gente tá chegando no final aqui do nosso videocast. É aquele sonzinho. Mas, foi um prazer falar com você. E tem uma pergunta que eu queria muito fazer, e essa pergunta é de interesse pessoal.
porque eu sei que você já trabalhou em peças de teatro também, né? Sim. Como é que foi? Você já compôs pra peça? Você só ia lá e tocava? É diferente de fazer um show? Como é que é? Eu gosto muito desse assunto. Eu me formei em sonoplastia, então trilha sonora de teatro é uma coisa muito bacana, que também é uma outra área profissional onde músicos Sim, podem ingressar, com certeza, músicos com certeza. instrumentais É uma na área música, né? importante. Olha, eu tive contato com teatro logo quando eu cheguei em São Paulo, Olha só. que foi uma fonte de renda, assim. Eu participei de uma companhia de teatro chamada Companhia do Sete, com o Zé Badalfarra, que é um grande professor da USP, grande teatrólogo. Foi onde eu conheci Miriam Muniz, conheci o Zé Celso nessa fase, que era lá em Santana. Ali eu tocava já o que já tinha pronto, porque eu fui substituir um clarinetista, mas tinha uma coisa muito legal que era de criação. E foi onde eu tive o contato com um pouco da questão performática, né? Da música, né? Você entrava em cena, tocava em cena, né? Os times de fala. Então isso aí eu fui aprendendo muito com o teatro. E o teatro eu fui acompanhando durante, assim, foi uma coisa que eu sempre tive por perto. Depois desse, nesse aí, na Companhia do Sete, eu fiquei durante muitos anos. Acho que 3, 4 anos era uma coisa que eu fazia, que também virou uma família, assim, pessoas queridas. Depois eu parei um pouquinho, mas eu tive um período legal que foi dirigir. Aí sim, né? Eu comecei a compor e criar. Que legal. E é diferente de compor e criar música totalmente sem... diferente. Que legal. Aí eu participei de um espetáculo muito legal que chamava Fino Fio, com a Maria Eugênia, filha do Nóbrega, que aí eu compus as peças, compus as obras, tal, toquei também. Foi muito legal esse trabalho. E eu participei de uma superprodução do Bob Wilson, que é um teatrólogo famosérrimo, né, no Sesc, que ficou em cartaz 1 ano no Sesc Pinheiros. Que legal. E essa você tocou também? Essa eu toquei e a gente nós criamos toda a cena musical. E é uma peça muito extremo contemporâneo. Era uma peça sobre o Garrincha, Olha só. que ficou em cartaz bastante tempo, assim, e alta produção, não sei o que foi o meu último trabalho com teatro. Mas teatro musical ali no caso, né? Mas foi maravilhoso também. Que bacana, nossa, muito legal. Você tem um currículo super extenso, né? A gente muitas fica pra lá e pra vivências. E, gente, como eu falei, o Ale trouxe o clarinete aqui, então a gente vai pedir pra ele dar uma palhinha. O Ale tem muitos álbuns que ele gravou. Sim. Já. Eu tenho aqui os nomes, ó. Ele gravou com o Fimaróstica, gravou aqui, ó, Pra Frente com o Fimaróstica. Tem um álbum solo de Pé na Proa. Meu Deus, muitas coisas. Tem um quarteto do Alexandre Ribeiro. Tem um álbum com o Penese, que é um grande violonista, que chama Cordas ao Vento. Enfim, muitos álbuns. Sim, Se você quiser escolher uma música dos seus álbuns, estamos super querendo ouvir. Ou se quiser tocar um chorinho também, já que a gente falou tanto, você que manda. Deixa eu ver aqui. Te dei um leque de opções aqui, né? Eu posso tocar um choro conhecido no clarinete, que tá num dos álbuns. Perfeito. Já linkou uma coisa com a outra, então. Com Roda de Choro, com o grupo Roda de Choro que eu tenho, que é com o Luizinho Sete Cordas, que é um álbum específico de choros conhecidos, que é o choro muito famoso do Abel Ferreira, que é o Chorando Baixinho. Posso tocar um pedacinho dele aqui? Com certeza, por favor. Uhul! Eba, Lindo! O som do seu clarinete demais. é lindo. Seu som é muito bonito. É um Obrigado. prazer te ouvir tocar. E como que as pessoas podem te encontrar a Escola de Choro nas redes sociais, site? Conta pra gente. Eu estou como Ale Clarinete na Instagram, Alexandre Ribeiro no YouTube, que são os dois canais que eu mais movimento. A Escola de Choro está como Escola de Choro de São Paulo no Instagram e também temos o site da Escola de Choro de São Paulo. O Instagram a gente movimenta muita coisa por lá. Eu tenho um projeto muito legal que é o Baile do Ribeiro, que também tem um canal no YouTube, que é um baile mesmo, de gafieira. Que acontece onde? Tem acontecido no Jazz B, ultimamente. A gente vai retomar as atividades em março.
Eu tô pra ir nesse evento aí faz tempo, hein, gente? Por favor. E é isso, eu tenho, né, alguns trabalhos, tem um trabalho muito lindo, chama Panorama do Choro, que vai ter uma atividade bacana esse ano, com 10 shows que nós entramos no PROAC, que é um projeto que resgata composições de chorões de São Paulo, na época contemporâneos, né, alguns já faleceram, porque esse projeto já existe há quase 7 anos, mas a gente pegou, né, e estamos pegando ainda compositores que estão em atividade, então temos lá Edmilson Capelupi, Jean Corrêa, tivemos a participação do Dominguinhos, que fez um choro pra gente, Edson Alves, uma galera, Isaías, Israel, Luizinho Sete Cordas, então tem Léa Freire compôs, André Memari compôs, então todo mundo que está em atividade, que tem essa conexão com o choro, a gente incluiu e tenta incluir nesse projeto que chama Panorama do Choro. E ele vai acontecer onde? Ele vai rodar o Brasil, assim, o estado de São Paulo. Vai rodar o estado de São Paulo, fazendo alguns shows, divulgando esse trabalho. Mas vocês encontram em plataformas digitais todas, né? Encontra meus trabalhos, esses discos que você citou aí tem, Spotify, Apple Music, Panorama também tem. E é isso aí. Estamos aí. Que bacana. Acompanha, então, os shows do Ale Ribeiro e da sua turma. Gente, é muito bonito. Eu assisti ele no Sesc com o Memari, que era um show de choro específico. Exatamente. Gente, foi lindo. Tocou o coração. Que bom. Então é isso, pessoal. Eu sou Brendon Bellino. No Instagram eu tô como Brendon Bellino. Eu participo de outros videocasts como produtora. O videocast Curto Circuito, Profissões da Economia Criativa. Tem o site que é profissõeseconomiacriativa.com.br e também participo como produtora no videocast As Minas Gerais, que tem o site asminasgerais.xyz. Então é isso, pessoal. Obrigada por assistirem e vão ter mais 9 episódios, né? Ai, que beleza. Então, mais músicos muito bacanas vão aqui para conversar sobre música. Brenda, então é isso. Muito obrigado pelo convite. Fiquei honrado em participar, falar um pouquinho da história para vocês, falar um pouquinho do choro. Eu sou um cara que eu gosto muito de você como pessoa, como produtora. Também gosto muito de você. Aluna lá na escola, ótima aluna. Então, um prazerzão. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço por participar, gente. No projeto. É isso. Até mais. Até mais.